Estamos começando o programa De Perto Ninguém é Normal. E essa pessoa que eu vou entrevistar, ele volta para sua casa, para sua terra, por causa de, uma terra onde ele se formou, por causa de algo que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Está começando De Perto Ninguém é Normal. Thiago Andrino não é normal, gente. Estamos tomando um café aqui e falando de Cartagena, falando de Colômbia. Café colombiano, né? Café colombiano. Café é bom, é colombiano? Esse aqui, maravilhoso. Por que Colômbia é boa em café e boa em que mais? O café deles, eles dizem que é premium, né? Que é o melhor. Ele é mais fraquinho. Eu gosto de café fraco e saboroso, muito frutado. Eu acho que o café colombiano é muito bom. Agora, eu estou começando pelo viés ao contrário, né? Por que nós estamos falando de Colômbia? Você é um brasileiro, eu conheci o teu trabalho maravilhoso que a gente vai conhecer agora. Vamos falar dele em Palmas e falar do que eu vi hoje, Thiago. Um grupo de pessoas envolvido com uma pessoa que você conheceu, que está sendo num processo de canonização, provavelmente vai virar um santo manezinho, primeiro santo manezinho. O que tem a ver Colômbia contigo? A Colômbia tem a ver com um grande amigo, um empreendedor aqui de Floripa, inclusive, o Carlos Amasta, que fez o Floripa Shopping, um empresário colombiano que eu tenho uma amizade muito grande, e que lá em Palmas estivemos juntos numa jornada muito bonita. E pela amizade com ele, como ele é da Colômbia e tem casa em Cartagena, acabei indo muito lá e, sem dúvida, a Colômbia é uma paixão, né? Vai virar a história daqui a pouco. O Thiago Andrino e o Carlos, eles fizeram história, uma história exemplar a nível nacional. Uma prefeitura numa cidade brasileira, Palmas, que foi referência em muitos aspectos. Mas antes de começar a falar sobre Santos, sobre Colômbia ou sobre Palmas, vamos falar assim, quem que é o Thiago Andrino? Se formou na Sesusc, mais uma indicação do Edmundo Arruda, nosso amigo primeiro De Perto Ninguém é Normal, que foi feito aqui no nosso programa. Mas quem que é o Thiago Andrino? Espera aí, você foi para Portugal jogar bola, pô? E agora? Parece cigano, né? Eu nasci no sul de Minas, fui criado no interior de São Paulo, muito jovem ainda fui para o Tocantins, em 91 com a minha mãe, voltei do Tocantins embora para jogar futebol, que eu sempre gostei, tive uma jornada no futebol, cheguei a tentar jogar futebol, não joguei, tentei em Portugal, mas joguei em alguns clubes, e depois, quando eu desisti do futebol, tomei a decisão de fazer direito em Florianópolis. Mas você jogava bem nele, que nem eu? Porque eu sou o segundo pior do time. O que é pior, ele teve um infarto do miocárdio, ele não pode correr tanto. Então eu sou o segundo pior do meu time lá, né? Que, aliás, precisam me chamar para eu jogar de novo lá, porque eles não estão me chamando. Você jogava em que posição? Eu jogava como meia direita, fui para meia esquerda e lá em Portugal, como na época que eu fui, né, faz tempo, o Jardel era o atacante do momento, no ano 99 para 2000, aí eu virei centroavante lá. Mas eu parei de jogar bola e vim para Floripa para estudar. Foi assim que eu virei um aluno e irmão do Ed, um dos donos do Sesusc, né? E lá foi da primeira turma do Sesusc de Direito. Então, você vai se dedicar ao direito. Eu sei, estou adiantando aqui agora, que você se sensibilizou com a filosofia. Muito. Vamos pegar o direito. Você escolheu o direito assim, seu pai é psiquiatra. Né? Quem que te influenciou para entrar larga o futebol e entrar nesse ambiente? Eu acho hoje, olhando hoje, já que aqui ninguém é normal, eu também não sou, eu acho que hoje eu tenderia a ser um psiquiatra, um psicólogo. Hoje. Como eu sou filho de psicólogo como psiquiatra, talvez pela minha rebeldia, talvez a falta de um diálogo mais maduro com meu próprio pai, eu não vi na saúde mental um caminho naquele primeiro momento. Mas como eu me comunicava naturalmente, quando eu desisti de jogar futebol, eu fiquei em dúvida se eu seria ator, jornalista ou advogado, promotor, alguma coisa na área jurídica. Foi assim que eu decidi, não, acho que o direito é mais seguro, já apanhei tanto no futebol que eu tenho que achar uma coisa mais segura. E aí eu fui fazer direito no Sesusc, que era uma faculdade que já vinha com uma ideia de ser de referência, diferente, engajada na questão dos direitos humanos. Você foi para a Sesusc, que era uma faculdade diferenciada. A propaganda era essa, eu fui da primeira turma, né? Eles estavam dizendo que ia ser uma faculdade nível A e que teria muito engajamento social. E eu gostava disso. O Thiago Andrino foi
da primeira turma de Direito na grande faculdade Sesusc, né? Que é a melhor privada do estado, né? É a melhor privada do estado, tem um monte de referências que a gente fez da Sesusc, né? Estivemos na Argentina entrevistando um ícone da psiquiatria, o Alfredo Moffat, e aí de repente eu vejo lá naquele ambiente, estava lá um membro honorário da Sesusc, a Sesusc fazendo homenagem a uma pessoa que é uma referência. Então, mas você foi muito ativo na faculdade. Você era um estudante que chegou a participar de movimentos dentro da faculdade. Como é que é isso aí? O que você fez? Foi natural. Na sala de aula, como o Sesusc provocava muito a atuação social, era um laboratório, né? Muita gente interessante dando aula. Eu acabei, por provocação, organizando a fundação do Centro Acadêmico de Direito, que nós homenageamos com o nome de João Luiz Duboc Pinot, que é um jurista brilhante na área de direitos humanos. E dali foi uma jornada muito longa. Fui presidente da União Catarinense dos Estudantes, viajei todo o estado representando os estudantes de Santa Catarina, e depois também nacionalmente na Uni, fiquei um tempo na vice-presidência e atuando na América do Sul, no Brasil, defendendo os estudantes do Brasil. Então foi vamos dizer assim, um grande aprendizado. Mas essa vocação sua para os direitos humanos, o social, essa vocação você já estava no início da tua como carreira? Duro que falar de direitos humanos hoje, tem gente que acha que é coisa de direita, esquerda, direitos humanos de todos. Bons liberais, bons progressistas e bons conservadores entendem direitos humanos como uma premissa fundamental. A primeira pessoa em falar em direitos humanos, inclusive, foi os 10 Mandamentos, a Lei Mosaica. Depois tivemos o próprio Cristo como um grande promotor de direitos humanos. Então, para quem tem dúvida, eu vejo muita gente falando mal de direitos humanos, eu só fiz um parênteses. Mas é um parênteses bem colocado. Direitos humanos não é uma discussão ideológica de direita e esquerda. Não. Tem gente que aplica bem e aplica mal. Mas direitos humanos é um fundamento de dignidade, de respeito, de tolerância, que é a base de tudo, da democracia, da liberdade, da igualdade, de tudo. E para ajustar o mundo, né, que a falta de direito, a injustiça, ela prevalece durante toda a nossa trajetória da humanidade, onde as mulheres não podiam ter as mesmas condições, algumas classes eram prejudicadas e tal. Então, não há dúvida. Mas nessa polarização... Só um parênteses, tem liberal que hoje ataca... Liberal não, os bons liberais têm uma visão muito clara de direitos humanos. Mas esses novos, uma nova direita, às vezes fala que direitos humanos, enfim, que é coisa de esquerda, eles esquecem que um dos primeiros tratados de direitos humanos foi para garantir que o reinado, que os reis na época, não cobrassem muito impostos da sociedade dos burgos que estavam se formando. Então, só para entender que quando a pessoa fala menos impostos, quando fala de liberalismo, o início do controle disso foi um princípio de direitos humanos. Princípios de direitos humanos tentando... Não permitiu o Estado abusar do direito de fisco. Diminuir os abusos do Estado em relação às pessoas. Então, assim, só coloquei esse parênteses. Hoje tem confusão quando fala de direitos humanos. Né? Hoje, a questão do direito humano ficou nessa polarização. Quem é ligado a direitos humanos é ligado ao Lula. Quem é genocida é ligado ao Bolsonaro. Então ficou essa questão de narrativas, mas isso é bem colocado. Não, vou dar um exemplo. O direito da família. Que os setores conservadores, eu também concordo, o direito da família é estratégico. Ele está no Pacto de San José da Costa Rica, que é o maior tratado latino-americano de direitos humanos, que diz o quê? Que a educação é um dever do Estado e um direito da família. Então, todo mundo, quando fala do direito da família, o lugar certo do direito da família está numa Carta de Direitos Humanos. Então tem espaço para todo mundo, né? Tiago, eu sei que você, ainda na trajetória sua como estudante, você começa a ter o viés político teu. Você é o político. Nós vamos para Palmas daqui a pouco. Mas assim, como é que você chegou a ser o vice-presidente da Uni? Fui vice-presidente e atuei na região sul. Acompanhava, na época, a Uni tinha divisão por regiões. Eu acompanhava Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Atuei também fora, um pouco no Nordeste, fiz algumas jornadas fora do Brasil. Isso foi um momento muito legal. Assim, eu acho que o maior legado foi a criação da Bolsa do ProUni, que é uma bolsa que beneficiou milhares de trabalhadores, pessoas que baixam a renda no Brasil, que até hoje funciona. Um grande acesso a... Você participou disso? Participei de um grupo de estudos que criou a Bolsa do ProUni na época, junto com o governo federal. Aqui no Tocantins, ajudei a criar a Bolsa, em Santa Catarina, ajudei a criar a Bolsa do artigo 171 para as universidades privadas, milhares de estudantes já se beneficiaram, e participei também do aperfeiçoamento da lei do artigo 170.
essa questão do acesso à educação sempre foi algo que eu defendi muito. Eu acho que para mudar o mundo, para mudar uma vida, um livro, um professor e uma caneta. Nós estamos vendo você sendo incentivado, sempre ativo você foi, né? Eu sei disso, né? E você, como um aluno bastante ativo, você vai tendo seu incentivo político. Só que vai surgir algo, antes de você ir para Palmas, que ali é um feito realmente já emblemático, né, em termos do que vocês aprontaram lá em Palmas, você, o Carlos, né, depois você pode falar até mais, que você vai conhecer, porque hoje eu estive hoje no final de uma jornada de um grupo de peregrinos que saíram lá de Canasvieiras, aqui na ilha de Santa Catarina, e que chegaram até, e que suou bastante esse homem aqui, ó, chegaram até ingleses, numa igreja de ingleses, onde está enterrado o provável primeiro santo catarinense, o primeiro santo manezinho da ilha, né? Não do catarinense, porque nós temos a Madre Teresa, né? Madre Paulina. A Madre Paulina, que Madre Teresa, a Paulina de Nova Trento. Mas ali você está falando de uma relação, e você deixou eu e o Edmundo Arruda, a Quinha e outras pessoas que estavam do teu lado bastante emocionados quando você foi contar a tua relação com o tal de Marcelo Câmara, que está sendo, né, num processo de canonização, e que você conviveu com ele. Hoje eu conheci o pai do Marcelo, que me deu um presente, o santinho lá do Marcelo, as coisas foram muito legais, da delicadeza dessa família, o Murilo, né, que é o irmão dele. Aí você está contando sobre você, e você testemunhou isso para o pessoal do Vaticano. O que você podia falar? Olha, nós estamos vendo as imagens aí, desse momento na igreja lá, Tiago. O que você podia falar para nós aqui agora sobre essa sua experiência com um homem que está sendo considerado um santo e tem tantos seguidores? Esse é um assunto para mim muito especial, né? Eu sempre falo que a minha mãe me deu a vida e o Marcelo me deu um sentido na vida. Porque todo esse tempo que a gente falou da minha época de jovem, na faculdade, eu me apaixonei pela filosofia e fiquei com uma visão muito materialista, né? Ao ponto de eu não acreditar em Deus, enfim. E defender, o ateu é aquele que defende contra a religiosidade, contra Deus. Eu não era agnóstico, eu já virei ateu. E discutia, eu tinha muita opinião. Infelizmente, hoje penso assim, mas eu tinha muita certeza. E o Marcelo, e o Murilo, e a família Câmara, foi a família que me recebeu aqui. Quando eu mudei para Floripa, eu mudei sozinho. O Murilo, o irmão do Marcelo, que é o candidato a santo, se tornou meu melhor amigo. E a minha diferença de idade é assim, eu sou um ano mais novo que o Marcelo é de 79, eu sou de 80 e o Murilo é de 81. Nós somos todos mesmo da mesma idade. Eu era da sala do Murilo, mas muito amigo do Marcelo. Como o Marcelo era muito estudioso, muito intelectualizado naturalmente, sem vaidade nenhuma, eu me aproximei dele, eu vivia na casa dele, dormia na casa dele toda semana quase, e com o Marcelo desenvolvi uma grande admiração intelectual. Como eu não tinha religiosidade, o Marcelo dialogava comigo sobre tudo, filosofia, sobre sociologia, sobre direito, sempre muito generoso, sabendo da minha visão totalmente diferente da dele, ele não provocava o debate. Ele dialogava dentro do que eu falava, generoso, e no fundo ele sabia mais que eu, no que eu acreditava, não no que ele acreditava. No que ele acreditava eu não entendia nada, mas no que eu acreditava, ele me dava aula, porque ele lia tudo o que eu lia, só que o Marcelo não falava. Ele era muito preocupado em, sei lá, parecer snob, então ele sempre ouvia, e você percebia que a sutileza das respostas dele era de quem sabia muito bem o que estava falando. E aquela sabedoria me encantou. E eu virei um amigo dele. Então a gente se tornou amigos. Eu, na minha juventude, curtindo Floripa, saindo, aquela coisa de juventude, eu e o irmão dele curtindo tudo que a gente podia curtir. E o Marcelo cuidando dos idosos, sendo o melhor aluno da universidade, estudando, sendo estagiário. Ele era bom em tudo, né? Nas escolas que ele passou, né? Ele passava em concursos, chegou até a trabalhar no Ministério Público. Ele nessa época mais jovem, né, com 18, 19, quando eu tive mais aproximação no começo, ele já era o líder na família dele. Ele tinha uma maturidade tão diferente. Ele era ele tinha um garoto, 19 anos, mas ele era o líder do pai, ele era o líder da mãe, ele era o líder do irmão.
ele tinha uma maturidade natural, um nível de responsabilidade para tratar trabalho, família, estudo. Ele era natural. Isso era natural, não era nada artificial. E nesse tempo a gente estudou junto. Final que ele se formou na UFSC como melhor aluno de todos os tempos. Melhor aluno de todos os tempos na Universidade Federal de Santa Catarina. Ele recebeu uma moção honrosa. É. No meio da formatura pararam e foi feita uma moção honrosa dizendo que as médias dele, que o comportamento dele era o melhor aluno da universidade. Isso foi muito bonito, ele não se envaideceu, mas os amigos que estavam junto, eu estava do lado dele, eu me emocionei muito, chorei muito. Ele não, ele ficou todo sem jeito. E eu fiquei emocionado, né, como amigo, né? Enfim, e toda a delicadeza dele, né, ser virgem por opção. Hoje a gente fala que, imagina em Floripa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, um jovem de 24, 23, 21, da idade que ele teve, ser virgem não por uma questão religiosa, por uma castração, porque o pai e a mãe, pelo contrário, ele era A impressão que você tem do Marcelo, ele era espiritualista. Ele estava envolvido com a Emaús, o movimento da Igreja Católica Forte, com a igreja lá de... Você sabe o que eu acho? Até bom falar, porque como hoje a questão de santidade está ligado à instituição igreja, eu conheci o Marcelo fora da igreja. Eu não conheci o Marcelo na igreja, eu não fui de Emaús. Eu era ateu. Eu conheci o Marcelo fora da igreja. O Marcelo naturalmente tinha princípios e valores e maturidade muito diferente de qualquer pessoa que eu conheci. Não tinha nada a ver, ele nunca falou de igreja comigo. Olha só, esse processo de santificação, né, ele é bem complicado, bem rigoroso, como em todo mundo, todo o planeta. Então, primeiro eles referendam o Marcelo como pessoa, depois como as graças, né, você foi um dos que deu o depoimento, as graças, as pessoas que se impressionaram com o Marcelo. Depois que aquilo vai para o Vaticano, é preciso, como teve, né, no processo de Todos os Santos, acontecer os milagres, o segundo milagre, aí tem a beatificação e a santificação. Agora, você está com um amigo que você está mais ligado ao Murilo, aí, do teu aspecto, sua característica, claro. Né? E eu estive hoje com o Murilo, estive hoje com o pai, que graça esse pai, e comentei com o pai, porque eu conheci há pouco tempo o Marcelo, comentei com o pai dele e falei assim, puxa, ele é fora do tempo. Esse Marcelo, ele destona, o pai dele nunca conheceu, nem entre os filhos, nem as pessoas que ele conheceu, uma pessoa como o Marcelo. Você conheceu alguém com essa característica? É muito rara. Não, ele era muito diferente, porque responsável no estudo e no trabalho, tinha uma decisão de ser promotor, mesmo enfrentando câncer, enfrentando tudo. Com 24 anos, ele descobre leucemia extremamente grave no caso do Marcelo, ele vai morrer, com 28 anos ele morre. Foi. Então, e aí ele passou no Ministério Público? Só para ter uma noção, melhor aluno da universidade de todos os tempos, bom aluno na infância sempre, passa na OB antes de terminar a faculdade, passou na OB, que é um exame que, meu Deus, como o pessoal sofre, você sabe disso? Eu também, nesse eu fui bem também, mas ele foi de prima, depois ele passa no mestrado de primeira, depois ele passa para delegado da Polícia Federal, não quis fazer a segunda fase, porque ele queria ser promotor, e entra no Ministério Público em todas as fases. Promotoria, Ministério Público, é um dos exames mais difíceis que tem. É cheio de etapas, é um dos mais difíceis. Eu trabalho no prédio do Ministério Público e passa pelo psiquiatra aqueles que ultrapassam essa... Então eu tenho essa vivência já de muito tempo, desde a década de 90. E ele passou para Ministério Público. Como é que é? O legal não é nem isso, porque ele tinha muita competência, por exemplo. O fato é que ele estava num câncer, né, ele desenvolveu um câncer que estava muito grave na época do Ministério Público, quando ele passou as primeiras etapas. Então, para fazer a prova oral, para assumir depois de passar no Ministério Público, ele estava no momento final. Tanto que ele só foi promotor por poucos meses, se não me engano, 3 meses. Então, ele colocou o fato do sonho dele de ser promotor, a questão não é ser promotor. A questão ele colocou como objetivo. Ele tinha pouco tempo de vida, mas desde menino ele tinha um desejo de ser promotor e servir como promotor. E ele realizou isso e comoveu, criou um significado, um valor, e comoveu todo o Ministério Público. Comoveu as pessoas que ele participou de julgamentos, comoveu os juízes, comoveu os funcionários, o faxineiro, os colegas promotores. Ele, enfim, o fato não foi nem ser promotor, foi a forma que ele encarou o trabalho, o estudo, a família, a pureza, a castidade, que ele escolheu para ele, que não foi igreja, ele não era padre.
Ele tinha uma decisão. Tanto que um ponto muito importante, quando ele falou para mim, quando eu soube que ele era virgem, eu achei, pô, será que tem alguma coisa e tal? Um garoto bonito, inteligente, e era virgem. Um dia, uma menina do Emaús, o grupo dele da Igreja Católica, disse que tinha sentimentos por ele. E ele comentou com a gente. Eu falei, poxa, eu acho que agora ele vai namorar, né? E ele, não era isso. Ele estava preocupado se de alguma forma, talvez ele tivesse levado ela a um sentimento que não é o que era para sentir. O sentimento por ela era de fraternidade, de amizade. E ele ficou tão sem jeito, tão delicado, que ele comprou buquês de flores e mandou para ela uma carta, quase que se desculpando se ele cometeu um erro e dizendo do amor que ele tinha para ela como amigo, tudo. Esse era ele. É uma pessoa que, na simplicidade, ele se tornou excepcional. Se você visse ele não tinha nada de excepcional. Ele era simples, ele era um menino comedido, que não gastava, que não saía, nunca bebeu. Ele era estudioso, cuidava dos idosos, dava grupos de estudo para todo lado, palestra, muito discreto. Talvez se você visse ele hoje, ele passasse despercebido. Mas todos os dias da vida dele que eu conheci ele, na simplicidade e na humildade dele, ele era excepcional. Que privilégio, né? O Tiago Andrino teve esse privilégio de conhecer uma pessoa excepcional no mundo de hoje. Agora nós vamos entrar numa seara das realizações suas e dos seus companheiros lá em Palmas, mas é uma seara política. Então, uma pessoa que tem essa característica do Marcelo, né, tão divulgada hoje nesses seguidores da Igreja Católica envolvidos com o Marcelo, você chegou a usar um termo, nós conversamos há 2 dias atrás na casa do Edmundo, de misericórdia. Parece que ele é misericordioso, né? Num mundo polarizado, onde as pessoas se degladiam, e ele é o conciliador. Então você chegou a fazer essa interpretação dele, né? Foi que misericórdia, eu vi uma definição de um amigo, um teólogo, dizer que misericórdia é o amor pela miséria dos outros. E o Marcelo, eu vivi uma miséria, na minha opinião, hoje espiritual, porque eu estava vazio, eu achava que eu sabia tudo, eu estava um ego que não cabia em mim, uma certeza que eu não podia ter nunca. A maior ignorância é ter certeza de tudo, eu tinha certeza de tudo. E o Marcelo, com muita gentileza, ele me procurava, ele não me evitava, porque eu deveria ser evitado. Ele não, ele procurava e me chamava para conversar, não me agredia, não, mas com muita delicadeza ele promovia o que você disse, um encontro, e só posso entender que o movimento dele era consciente de misericórdia. Ele via um irmão que ele gostava e que precisava de apoio, mesmo inconsciente, eu não sabia que eu precisava de apoio, porque eu achava que eu sabia tudo, e ele fazia movimentos e deixando pequenos assim, pontos, alicerces em mim, que eu não percebia, de construções, vamos dizer assim, de coisas para que eu pudesse refletir, que ele ia colocando pedrinhas no meu percurso, e que virou uma estrutura. Só depois que ele faleceu, que eu consegui entender todo o significado da vida dele. Se fosse resumir, o Marcelo, ele permitiu eu e muitas pessoas que eu tivesse um novo significado na vida, outros valores, outra visão de espiritualidade, enfim, a própria minha visão olha que eu não sou de igreja, né? Mas eu sou cristão. Então eu vejo que ele me tirou de um grande vazio existencial que eu estava caminhando. Tiago, nós vivemos então um Brasil com problemas assim nós estamos falando de Colômbia. Colômbia teve seus grandes problemas também, né? Em termos de taxa de agressividade, homicídio no país. Não, nosso país não é muito diferente da Colômbia nesse aspecto. E a corrupção, nós estamos assim ainda com grandes problemas dessa corrupção. Muitos brasileiros ainda aceitam isso, mas na verdade ninguém vai aceitar no planeta um mundo como esse. Como uma pessoa como essa que vai te inspirar de forma positiva, já pelo social que você já tinha, que você aí entra numa espécie de sinergia, e você vai para Palmas a convite de um grande empresário, de uma pessoa de sucesso aqui em Santa Catarina, que se torna prefeito lá em Palmas. E você vai aceitar uma proposta e vai entrar para a política. Que política é essa que você entrou? Na verdade, eu estava na política desde garoto no Sesusc, né? Participando, ativo, enfim.
Eu fiquei muito amigo do Carlos Amassa, que é um empreendedor que aqui em Floripa, ele fez o Floripa Shopping, mas ele tem vários projetos no Brasil, enfim, um empresário muito, muito empreendedor, muito inovador. E ele já estava, eu já era amigo dele aqui. É por isso que nós estamos falando de Colômbia, o café colombiano aqui Carlos, é homenagem a você, hein? Isso aí, Carlitos, ele está aqui hoje, em Floripa, inclusive. Eu, por muita amizade, ele era muito ligado à juventude, me convidou para iniciar um projeto em Palmas, onde ele estava construindo um outro shopping e ele tinha uma instituição de ensino. Balancei, né, um amigo que eu admirava muito, depois de muita discussão, eu acabei aceitando. E nós fizemos uma jornada incrível mesmo lá. Além dos projetos privados que ele realizou, um shopping maravilhoso, uma educação maravilhosa, nós conseguimos vencer uma eleição muito improvável, porque lá tem um esquema muito forte na política, né, de oligarquias que mandam no Estado. E nós fizemos uma candidatura muito diferente, eu coordenei a campanha dele de prefeito, e ele foi o primeiro prefeito estrangeiro de capital da história do Brasil. E com uma eleição histórica, sem partido, sem apoio político, só nós e a sociedade. Foi uma vitória da sociedade. E depois ele fez uma gestão premiada, né, um dos melhores prefeitos do Brasil. Então, vocês se saíram muito bem na gestão durante a prefeitura do Carlos. Vocês saíram muito bem em vários aspectos. Vamos ver esses aspectos? Vocês saíram, acho que na educação, na saúde, né? Conhecemos um secretário de saúde lá que hoje ele está... No Ministério da Saúde, hoje ele é secretário nacional de atenção básica. Quer dizer, um secretário, qual é o nome dele? Dr. Nésio Fernandes. O Nésio é fenomenal, né? O pessoal da esquerda vai adorar. De Tubarão. Tubarão, gente, Santa Catarina. Ele se formou em Cuba, em medicina, mas é uma pessoa excepcional. E ele foi muito bem, não só em Palmas, como ele foi chamado agora para o governo nacional, né? E passou pelo Espírito Santo. Ele foi secretário municipal da capital de Palmas, conquistando indicadores, melhor atenção básica do Brasil, entre as capitais. Ele sai de Palmas, nós indicamos ele para o governador Casagrande do Espírito Santo, foi 4 anos secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, e no meio da pandemia se destacou muito como a maior eficiência em investimentos em saúde, e se tornou presidente do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde do Brasil. Com essa projeção, com esse trabalho, o Nésio acabou ainda agora assumindo uma tarefa no Ministério da Saúde. Mas conheci ele aqui em Floripa, naquela época de movimento estudantil, chamei ele para a equipe, ele cresceu muito. Você que foi responsável por ter trazido o Nésio para Palmas. Foi. O que se destacou, Thiago, lá em Palmas, que vocês ganharam assim uma atenção nacional? Não foi só a saúde. Não. O prefeito Amassa, ele era muito bom na zeladoria, então ele resolveu a zeladoria da cidade, iluminação, limpeza, ficamos com a cidade mais limpa do norte do Brasil, mais iluminada, rumo às praias, isso ele foi craque. Mas ele falou, meu grande desafio social, eu quero ter a melhor saúde, a melhor educação, e não quero mais ver criança brincando sem esgoto, quero esgoto, 100% de cobertura de tratamento de esgoto. Era uma meta muito ousada para o momento, mas ele terminou a gestão com 100% de cobertura de esgoto, melhor atenção básica do Brasil entre as capitais na saúde e a melhor educação do Brasil entre as capitais com a nota do IDEB, não é coisa da nossa cabeça, a nota das crianças. Então a gente conseguiu cumprir o que é muito difícil na gestão pública, cumprir meta, cumprir promessa de campanha e ter uma gestão de alto desempenho. Então o Amasta realmente, não é porque é meu amigo, são números concretos, qualquer pessoa que entrar na internet vai ver, ele foi, na minha, um dos melhores gestores do Brasil, de todos os tempos em capitais brasileiras. E foi muito competente, ele trouxe muita experiência da iniciativa privada, acho que foi... Tanto que hoje ele ainda é lembrado, né? Muito querido. Nós estamos aqui no De Perto Ninguém é Normal, né? E nem o Thiago vai ser normal, mas acontece o que? Como é que está o Thiago hoje? Você sempre foi ativo como personalidade, né? Como estudante, como profissional, iniciando a carreira. O que você está trabalhando hoje? O que você faz hoje? E como é que está os seus projetos aí, Thiago? Então, a política sempre fez parte de mim, não como profissão, mas como um ideal, uma ação, né? Eu tive no Parlamento Municipal, tive no Parlamento Federal, mas nunca deixei de fazer o que eu mais amo. O municipal era você lá com o Carlos, como vereador. Eu fui secretário do Carlos, depois fui vereador da capital e tive uma passagem mais recente na Câmara dos Deputados. Mas o que é mais importante é que eu tomei uma decisão ainda na Câmara
de voltar a estudar e nunca mais parar. Acho que o que me define, talvez a minha força de caráter mais importante, seja essa vontade de aprender, de estudar. E eu venho fazendo isso. Eu fiz um mestrado em Direitos Humanos durante o mandato de vereador, que é muito difícil. Depois fiz uma pós agora em Filosofia e Autoconhecimento. E agora estou fazendo uma outra pós em Logoterapia, ou Terapia do Significado da Vida e Análise Existencial. No Brasil, Tiago, essa obra do Viktor Frankl, que ele está ligado à logoterapia, logosofia, né? Essa é a edição 57 no Brasil, tem no mundo inteiro. Ele escreveu 32 livros, esse homem aqui. E aí, que ele saiu do campo de concentração, não tinha nem peso, 25 quilos, não sabia que a mulher tinha morrido. Morreu toda a família dele, né? A mãe tinha morrido no campo de concentração, só a irmã dele que não morreu. Ele pede para ficar ainda naquele ambiente e vai escrever. Em 9 dias ele escreveu essa obra. E de todas as obras dele, e muito bem elaboradas as outras, ele fala assim, mas que ironia, essa obra Em Busca do Sentido, todo mundo tem que ver, essa obra Em Busca do Sentido ele quis lançar anônimo, depois os amigos pegando, falou, por que não colocar? E colocaram o nome dele, essa obra é um best-seller. E o Tiago Andrino está envolvido com esse tema? Muito, muito mesmo. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que nunca se viu tanta depressão, tanta ansiedade, num mundo que nos dá, por incrível que pareça, tantas condições de ter uma tecnologia que nos favoreça a não ter um trabalho tão rude, tão bruto. Então, você vê, avançamos tecnologicamente, países e nações altamente desenvolvidos como Japão e Estados Unidos produzem um grande número de pessoas que vão ao suicídio, que vão à depressão. Então, ficou claro que a corrida material, a corrida pelo acúmulo, a corrida pelo PIB, pelo acúmulo de produção, não leva à felicidade. Então esse projeto que foi colocado para todo mundo como trabalhar, ganhar dinheiro, desejo, comprar, não funciona. E eu acho que o Viktor Frankl, que foi um precursor da ideia de vazio existencial, de tratar da ansiedade, de tratar do que é vida sem sentido, que é o vazio existencial, quando eu li ele na pós, esse livreto que é espetacular, me identifiquei muito, até com o Marcelo, né? O Marcelo é a pessoa que tem uma vida plena de sentido, de significado em todos os momentos. Então eu vi isso e falei, pô, isso aqui funciona para mim. Em suma, eu acho que tem posições diferentes entre os filósofos, tudo é bem-vindo, mas você, hoje, nós estamos conversando, você falou assim, nossa, o Viktor Frankl vai para o lado de Kierkegaard, que é um outro filósofo, uma pessoa importante, comparado com Nietzsche, que não é mais pessimista, né? O Kierkegaard é algo, como o Viktor Frankl, né? Ele é algo assim, mais otimista. Ele escreveu isso aqui pensando nas pessoas desesperadas. Então, o sentido da vida, se nós temos alguma coisa na nossa vida que dê sentido a ela, a vida toma corpo. Sabe o que eu vou dizer para você? Uma reflexão. Todo mundo fala em psicanálise ainda hoje. Meu pai era psicanalista, tá? Então não estou ofendendo ninguém. Então, nós temos hoje uma sociedade que quase 90% acredita em Deus ou na espiritualidade de alguma forma. 10% não. E quando a gente vai usar um arcabouço teórico para poder fazer uma terapia, a psicanálise parte, na essência da filosofia dela, da não existência de Deus. E de que Deus é um delírio. E de que o homem é governado pelo inconsciente e pelos seus instintos mais primitivos, especialmente a libido. Então nós usamos uma terapêutica muito forte, muito importante, porque Freud inaugurou e ele merece todo o respeito, mas que, na minha opinião, enxerga o homem de uma forma que está limitada. E o Frankl diz o seguinte, existe o homem do instinto, claro que existe, nós lutamos contra isso o tempo todo, existe a força da libido, senão a sociedade não seria o que é, tudo isso é verdade, mas existe uma outra casa mental, um outro lugar, um inconsciente espiritual, existe um lugar que tem a arte, a transcendência, a fé, a esperança, a abnegação, e esse lugar não é o lugar do instinto. Uma pessoa que vive e morre por uma causa não é governada por instinto. Então o Frankl inaugura um outro lugar, né? Um outro lugar onde o homem não se move pela busca do sexo, do prazer, nem pelo poder. Existe um lugar em que o homem, e ele fala que esse é o fundamento nosso, ele busca significado. E essa crise de significado que é o mal do século hoje. Então, esse homem que é bicho,
que é governado por instintos, ele também olha para a angelitude, ele também olha para o belo, para a razão, para as artes, para uma estética profunda, leve, por querer ser bom, melhor, e isso convive. A pressão é que é um existencialista, né? Um fenomenologista, né? Isso. E ele supera os anteriores, supera até Sartre nessa questão dessa discussão dicotômica aí sobre essência. A gente se vem a essência antes, depois a existência, ou se vem a existência depois a essência. Mas que legal, você está dando um depoimento para nós finalizarmos esse De Perto Ninguém é Normal de uma forma muito positiva. Não é só a existência do Marcelo que nos contagiou hoje, que contagiou você há muito mais tempo? Eu acho que a logoterapia, ou análise existencial, porque eu não sei se é legal falar, porque em alemão, a busca por sentido, em alemão, sentido e significado são uma palavra muito próxima, e confundiu. A palavra correta que o Frank orienta no Brasil é significado. A palestra que ele deu aqui, ele fala assim, traduza no Brasil, em busca de significado. Significado é diferente de sentido. Vamos pegar a história, né? Ele está lá num campo de concentração, esperando ser exterminado. Todo mundo está sendo exterminado, mas ele está passando fome, passando frio, e ele não tem contato com mais nada. Ele não existe além daquilo que ele está vendo dele, do contato que ele está tendo com outros prisioneiros no campo de concentração, em Auschwitz, lá ele é austríaco. Ele passou, se eu não me engano, por 3 campos de concentração. Foi trocado, ele ia morrer, mandava para outro, não vai morrer. Ele quase morreu, mas várias vezes ele bateu na porta da câmara de gás. E não morreu. Então uma pessoa que fica nessa condição da opressão, da dor, do sofrimento, consegue transformar isso tudo em algo que significa o quê? É um significado, que significa algo que vai manter a vida dele. E ele vai para o lado espiritual, ele não nega o lado espiritual, ele lembra das pessoas que ele amava, ou que o amava. Então, a partir dessa obra, ele está fazendo um depoimento, né? Não era para ser publicado como uma obra, era simplesmente um depoimento de quem acabou de sair do campo de concentração. Ele encontra o que deu sentido para a sobrevivência dele, e ele acaba sendo uma referência e vai durar. Ele nunca morre agora, né? Depois que ele faleceu, ele não morre mais, o Viktor Frankl. E o Tiago Andrino provavelmente não vai morrer também com esse momento que você está nos proporcionando aqui. Que legal, Tiago. Obrigado pela tua atenção e obrigado pelo que você me proporcionou hoje, conhecer coisas maravilhosas também de Santa Catarina que eu não conhecia, como a questão do Marcelo. Legal, querido. Obrigado você, foi ótimo. E foi um prazer saber que ninguém é normal. Eu acho que esse é o principal ponto. A conversa foi para todos os lados. E eu acho que é isso, a gente está em construção. E o Marcelo, que acho que é a parte mais importante da nossa conversa, ele é uma pessoa que realizou sentido em tudo. Por que o Viktor fala, né? Fechando. O Viktor fala que muita gente acha que quando se fala busca de sentido, pensa naquele sentido maior, que é qual é o teu objetivo de vida. Isso ele fala que não é a discussão, isso é o supra-sentido que também é tratado, mas não é o objetivo. A busca de sentido é no dia a dia. É a busca de sentido no teu trabalho. Como que você transcende o seu trabalho e dá valor? Como que você transcende o seu relacionamento familiar? Como que você transcende... Enfim, e o Marcelo, ele é a pessoa mais plena de sentidos. Ele viveu de forma significativa com a família, com o trabalho, com a doença, com a dor, com o sofrimento, com a morte. Em tudo que o Marcelo fez, ele gerou significado e valor. Por isso que ele é considerado o que ele é. Então, para mim, mais do que o Viktor Frankl, se fosse falar em busca de sentido, o Marcelo é a logoterapia viva. Opa! Grande abraço a todo mundo. Se liga no nosso canal no YouTube, Terapia Social, e sempre a gente vai estar aqui toda quinta-feira, às 8h30.